É com muita alegria que informamos a todos os jovens e adolescentes que neste dia 12 de outubro, das 9 às 17 horas, haverá um encontro no Zion Acamp, com o tema Comunhão na Vida Cristã. O presbítero Perotti que será o preletor. Para maiores informações, procure a Gabi ou a Dominique. Queremos parabenizar todos os irmãos que participaram do culto dos 10 mandamentos e ganharam os seus imãs. Aqueles que participaram e ainda não pegaram, favor entrar em contato com a secretaria. Nessa quarta-feira, dia 12 de outubro, é feriado, por isso não haverá reunião de oração das mulheres, mas todas estão convidadas a orar nas suas próprias casas. A mesa administrativa recomenda a todos os irmãos que após os cultos, EBD e outras reuniões permaneçam nas dependências da nossa igreja. Nós sabemos que é necessário manter a comunhão. Evite a rua para não termos maiores riscos. A nossa igreja tem valorizado muito aquelas pessoas que se dispõem a ensinar mais sobre Jesus. Parabenizamos todos os professores do corpo docente da nossa igreja nesse 15 de outubro. Teremos em breve o segundo encontro dos oficiais da ICE de São José dos Campos. Está marcado para o dia 12 de novembro, às 9 horas, no Recanto Peniel. Teremos uma manhã gostosa de boa conversa e bom café. No último domingo, 2 de outubro, muitos dos brasileiros foram às urnas e cumpriram seu direito constitucional. Agora vamos assumir o compromisso de orar pelos eleitos e comparecer outra vez à sessão eleitoral para votar em segundo turno para governador do estado e presidente do Brasil. Façamos pensando em nossos filhos e netos, com os olhos nos princípios bíblicos. Atenção! Queremos lembrar os irmãos que a secretaria funciona normalmente de segunda a sexta, das 9 às 18. Caso algum irmão precise da secretária ou da secretaria aos finais de semana, por favor, procure um plantonista. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Deus eterno, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado pela oportunidade que nós temos de ficarmos na tua presença, ficarmos próximos do Senhor.
obrigado pelo bom tempo, obrigado porque o Senhor concedeu um dia bom, um dia de boa alimentação, descanso, e, ó Deus, que realmente a nossa vida, as nossas almas estejam sempre contentes e alegres na Tua presença. Pedimos, ó Deus, pela Tua misericórdia, que o Senhor aceite o culto do coração de cada um de nós aqui, que será colocado diante do Senhor Jesus e em nome de Jesus. Ó Deus, que realmente o nosso culto seja um momento agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidar a todos a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Quero convidar os irmãos que puderem ficar em pé para procedermos à leitura desse texto. E gostaria que lêssemos alternadamente. Eu leio um versículo e os irmãos lerão o seguinte, assim até o 13. Primeira Samuel 16, 1 a 13. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que lhe dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a ele escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Que Deus nos abençoe mediante a sua leitura. Vamos agora ter o nosso período de louvor?
favor. Hoje, como é o dia, né, dedicado ao ofertório, durante o cantar da primeira música, gostaríamos de convidar aos irmãos que trouxeram a sua oferta para trazer aqui e deposite aqui no gasofilácio. É lógico que outros irmãos já fizeram isso por outros meios ou de manhã. Então, por favor, quem estiver nos visitando, fique tranquilo, esse é uma ação normal dos membros da igreja. No Salmo 148, nós lemos: louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem o sol, lua e estrelas, louvem o Senhor todas as montanhas, árvores, animais e todos os demais seres vivos, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais
pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Tudo provém de Deus, que por meio de Cristo nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 20. Sou forasteiro aqui, em terra estranha sou, celeste pátria sim, anunciando vou, embaixador por Deus, de reinos de eleições, venho em serviço do meu Rei. Eis a mensagem
Paulo fala em Filipenses 4. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, que não importa as circunstâncias, podemos ser felizes em Jesus. Se paz a mais doce puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, qual seja o que for, luto e paz e saber e feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi
Muito obrigada.
Senhor, toma conta do nosso pastor agora, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua presença. Muito obrigado porque você veio, apesar de ter sido anunciado que haveria um temporal, né? Então vocês foram mais fortes do que o temporal. Que coisa boa, muito obrigado. E o temporal não veio e vocês vieram, que coisa boa. Deus seja louvado pela vida de vocês. Deus seja louvado. Quero convidá-los, meus irmãos, a que por gentileza abram as vossas Bíblias. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Agradecemos a Deus pela vida e a saúde do Adriano conosco. Bendito seja o Senhor por sua saúde, Adriano. Primeiro Samuel 17, versículo 12 até o versículo 20. Mesmo assentados como os irmãos se encontram, eu queria tirar desse texto algumas verdades para nós, no que tange ao Brasil em um ano de eleições, no que tange à igreja no mês de eleições, o que Deus observa, o que nós devemos observar, quais são os critérios que Ele requer. 1 Samuel capítulo 17, versículo 12. Diz assim: Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, já era velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Apenas até aqui. Vamos confirmar a oração do Samuel e pedir que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça, por gentileza. Aqui está o teu povo, Senhor nosso Deus, trazido a este lugar pelo teu Espírito. A tua palavra com reverência foi lida. E agora nós nos aquietamos, queremos silenciar não só a nossa boca, mas também aquietar os nossos pensamentos e nos render ao Senhor, para que o Senhor fale conosco. Fale a cada um de nós. Alimente-nos com tua palavra. Revele-nos o que o Senhor espera de nós. Fale sim, bem claro. Fale bem direto. E que saiamos daqui certo de que o Senhor, estando aqui, nos alimentou com tua palavra. Esconde o teu servo, Senhor, para que dele nada apareça, mas somente o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
há 2 semanas, nós estamos vendo os reis de Israel. E nessas 2 últimas semanas nós vimos Ezequias e o seu reinado. A primeira fase de uma total dependência de Deus, onde ele revela toda a sua confiança no Senhor. Não no seu exército, não no seu conhecimento, não no seu reinado, expertise, mas no Senhor. E essa confiança foi conhecida até dos inimigos. Eles reconheciam que aquele rei dependia e confiava no eterno. Senaqueribe reconheceu isso. Rabsaque reconheceu isso. O povo reconheceu isso. Veio a segunda fase, quando ele recebe uma visita do seu pastor, dizendo que ele iria para o céu. Ele não gostou da ideia e orou muitíssimo, e chorou muitíssimo, como até então não havia chorado. E Deus disse então para Samuel, quando estava no meio do arraial, já voltando para casa, volta lá. E diz para Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração e vi o seu choro, vi suas lágrimas. Estou acrescentando 15 anos de vida a ele. Isso não aconteceu com ninguém. De Gênesis, Apocalipse, ninguém. Ninguém. Que extraordinário esse rei. Que extraordinário o Deus desse rei. E nessa segunda fase, ele cometeu alguns deslizes. O reino lhe subiu a cabeça. Ele tornou-se, então, um rei vaidoso e insensível. Pensou em si e apenas nos seus projetos, indiferente aos outros. Nós vimos isso na semana passada e tiramos lições para nós. O que Deus espera daqueles homens que nós vamos eleger pelos próximos 4 anos, seja no governo do Estado, no governo da nação ou no governo da igreja. Precisamos que esses homens sejam totalmente tementes a Deus, dependentes do Senhor e que confiem no Senhor. Isso. Caso contrário, eles se tornarão vaidosos e a liderança lhes subirá a cabeça. Ficarão insensíveis e indiferentes. E nós queremos então evitar isso. Evitar isso. Não podemos votar em alguém que seja muito novo, para que ele não incorra na condenação do diabo, conforme o pastor Barnett pregou na semana passada aqui como requisito para o presbitério. Hoje eu queria ver com vocês a vida de um filho simples, um homem simples, um pastor simples, um rei simples, acessível, e que tem tantas coisas a nos ensinar no exercício da sua liderança. Primeira coisa que eu quero destacar com vocês é que esse homem, inicialmente, ele experimenta uma grande exclusão. O momento era muito delicado para Israel. O sacerdote chegou em Belém, e ele chegou com uma missão específica dada por Deus. Deus disse a ele, vai a Belém, na casa de Jessé, e um dos filhos dele eu me provi como rei. Vai lá. E esse profeta diz, mas Saul vai ficar sabendo disso. E vai me matar. Ai, Deus é extraordinário. Deus poderia dizer, quem te protege, Samuel? Não sou eu? Fica tranquilo. Fica tranquilo, eu vou proteger você. Mas não. Deus entende as limitações do profeta e dá uma ideia para ele. Vá sacrificar e diga que você veio sacrificar. Assim pacificará o seu coração, o coração de quem souber que você foi lá. E ele vai. E o pessoal, ao receber profeta, tem medo e disse, é de paz. Ele disse, é de paz, é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Santificou Jessé e os seus filhos e os chamou então para isso. Naquele dia especial, Jessé excluiu o seu filho mais novo, deixa de fora. É interessante que Jessé deixa de fora o caçula,
a rapa do tacho, o mais novo. Mas aquele menino mais novo, ou aquele adolescente, não se sente excluído com a exclusão. Não se sente fora, mesmo tendo sido colocado fora. Extraordinário. Falei com a Beth hoje, quanto mais eu leio sobre Davi, mais eu amo Davi. E falei para ela, se tivesse hoje um filho, o nome dele seria Davi. As grávidas, está aí um conselho. Nasceu um nenê, for homem, chama de Davi. Ele vai trazer em si uma genética abençoadora deste homem extraordinário em Israel. Quando Jessé recebe a visita do pastor para escolher um dos filhos rei, ele é excluído, mas ele não se sente assim. Como é que você reage quando fica sabendo de uma festa de aniversário e você não está na lista? Festa de casamento e você não foi convidado. Você fica sabendo assim por inferência. Você vai no casamento assim, de quem? Do Samuel. Se o Samuel vai casar, eu nem estava sabendo. E eu achava que ele era meu amigo. E ele vai casar e não me incluiu. Como é que você se sente? Quando tem um almoço lá de família e você não é lembrado, como é que você se sente? Excluído? Se sente péssimo, frustrado. Eu não sou ninguém, moro na rua dos ninguém, meu nome é ninguém, ninguém lembra de mim. É assim. Davi poderia ser assim, mas não. Como é que você se sente quando passa o aniversário, ninguém lembra, nem a sua mamãe. Nem a sua mamãe. Como é que você se sente? Você fica aguardando lá, olha o celular, e daqui a pouco olha de novo, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, ninguém lembrou, nem o pastor lembrou de você. Como é que você se sente? Meu Deus do céu, vou mudar de igreja. Estou saindo de lá, não é possível isso? Como é que ele não lembrou de mim? Como é que você reage a isso? Algumas pessoas são excluídas e outras são excludentes. Tem gente que une e tem gente que separa. Tem gente que abraça e tem gente que não abraça. Afasta-se de abraçar. Este adolescente jovem foi excluído pela própria família. O seu pai não viu nele condições para ser rei. Os seus irmãos tinham uma certa oposição a ele. Não sei se ciúme, mas havia uma certa rixa em relação a Davi. O seu rei, quando ele se classifica para lutar, o rei disse: você não pode, porque você é muito novo, muito moço, e esse adversário, ele é experiente e é guerreiro desde a mocidade, você não pode ir. Outro pode, mas você não. O rei o exclui também. Até o inimigo o excluiu. Lembram disso? Quando ele se aproxima lá, com cara de pastor, com roupa de pastor, postura de pastor, o inimigo olha para ele e diz assim: eu sou um cachorro, por acaso? Porque geralmente pastor cuida de cachorro, de tanger cachorro das ovelhas, de espantar os animais do meio do rebanho. E ele diz: eu sou porventura algum cão para que me mandem? Não há um homem aqui em Israel, excluído até dos inimigos, mas ele não se sente excluído. Não há um sentimento de exclusão nele. Extraordinário isso. Extraordinário. Como é que você recebe um não? Está precisando de dinheiro? Aí você liga para o Roberto Costa, que notoriamente é quem tem dinheiro para emprestar. Aí você liga para ele e diz: Roberto ou Beto, tem como me emprestar aí X reais? Ele disse: não tenho. Quem está falando?
Aí você identifica e diz, não tenho. Aí você acha que ele tem, mas porque é você, ele não tem. Entende a ideia? Você foi excluído da possibilidade. Como é que você se sente ao receber um não? O teu pai e a tua mãe te ensinou a ouvir não? Ou eles sempre disseram, sim, meu príncipezinho, princesazinha, é claro que sim. Sim, filhinha do papai. Sim, filhinho da mamãe. É sim, é claro que é sim. Você volta a que horas? Pode ser 10 horas? Aí ele diz, não, meia-noite. Tá bom, então meia-noite, mamãe está aqui com o papai esperando você. É assim? É assim que você preparou o filho? E quando ele receber um não, como é que ele vai reagir? Como é que ele enfrenta este mundo cão, que mais diz não do que sim? Temos aí uma realidade de adolescentes e jovens que nunca ouviram um não. E quando a namorada diz, não, aqui você não põe a mão, aí ele pensa em matá-la. É o que a gente tem visto na sociedade. Termina o namoro, quem ela pensa que é para terminar o namoro justamente comigo? Papai nunca disse não, quem ela é para dizer não? Temos visto isso daí recentemente. Aquele adolescente não se sentiu excluído com as exclusões. Ele, passando pelo vale árido, transformou aquilo num manancial. Sabia ouvir um não. É interessante que aqueles que aprenderam a ouvir um não estão mais preparados para essa sociedade. E Davi sabia ouvir um não, e isso é mansidão. Aqueles que, no meio da exclusão, não se sentem excluídos, é porque são mansos. Aqueles que, no meio da humilhação, não se sentem humilhados, é porque ele tem essa propriedade dos mansos. Davi, excluído, não se sentiu excluído. O pai excluiu, os irmãos excluiu, o rei excluiu, o inimigo excluiu, mas ele está bem. A imagem dele a seu respeito é ajustada. O Senhor é meu pastor. Não sentirei falta de nada que me falte. E é lógico que nós sentimos falta de algumas coisas. Quem é aqui que não sente falta de nada porque o Senhor é pastor? Mas a falta que me faz, não me faz falta. Entenderam a ideia? O Senhor é meu pastor. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. Eu não olho para o que eu não tenho. Porque nós somos uma geração que olhamos para o que não temos muito mais do que olhamos e somos gratos pelo que nós temos. O Senhor é meu pastor e eu estou satisfeito com o que eu tenho. Não ponho os olhos no que eu não tenho. Esse é Davi. Uma grande exclusão. Mas ele não se sente excluído com essa grande exclusão. Ele está bem com ele mesmo e com a imagem que o Senhor fez dele. Davi era assim, um homem segundo o coração de Deus, capaz de permanecer manso apesar da exclusão. Eu creio que nós precisamos observar isso nos candidatos em que nós vamos votar. Eles são capazes de ouvir não, estarem bem. Eu fiquei maravilhado com algumas consultas que eu fiz a irmãos para serem oficial da igreja nos próximos 4 anos. Um deles alegrou tanto o meu coração que se eu pudesse dizer assim, você já é, sem ser eleito, você é, por conta da característica daquele homem. Fabuloso isso. Eu quero participar, eu quero, mesmo que eu não seja eleito, estou aqui para servir. É esta a equivalência daqueles que o Senhor escolhe como líder, que Ele espera, e é isso que a gente deve observar. Apesar da grande exclusão, Davi permaneceu manso. Aquilo não lhe afetou, não lhe frustrou, não. Após uma grande exclusão, veio uma poderosa inclusão. Esses textos que estão aí, vocês podem consultar. Mas por amor ao tempo, a gente leu. Quando as pessoas te excluem, Deus te inclui.
Quando as pessoas esquecem de você, Deus te inclui. Quando as pessoas se afastam de você, Deus te inclui. Porque Deus é um ser pessoal includente, que chama a si, inclusive, os cansados, os sobrecarregados. Deus atrai todos a Ele mesmo e não exclui ninguém que tenha vindo a Ele. Acaso pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Ainda que isso fosse possível, não me esquecerei de ti, ele fala, em Isaías 49:15. Porque ele não exclui, ele inclui, ele cria meios para nos incluir e revelar o seu amor. Pedro tinha uns dias que não dormia. Sempre que ele deitava para dormir, o galo cantava. E o galo cantando trazia-lhe lembranças de que ele negou o seu Senhor. No dia da ressurreição, o Senhor Jesus aparece para algumas mulheres e dá um recado para ela. Falem para meus discípulos e para Pedro. Oh, aleluia! Esse Deus inclui quando ninguém lembra de você. Davi experimentou uma grande exclusão, mas uma poderosa inclusão. Deus criou meios para que isso acontecesse. Porque ele atravessa, a princípio, uma circunstância adversa. Deus criou uma circunstância adversa. No dia da sua unção, o Espírito de Deus tomou posse dele. Olha o versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Isso é muito significativo. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste veio um espírito maligno que atormentava a Saul. Isso aqui é extraordinário, porque o Senhor coordena todas as coisas, inclusive o espírito maligno. Um espírito maligno da parte do Senhor tomava posse de Saul. Aí alguém disse assim, ó, manda chamar um tocador de harpa. Lá na orquestra da Igreja Cristã Evangélica Central de São José dos Campos, tem alguém que toque. E ele vai tocar. E o fato de tocar, aquilo vai acalmar o rei. Alguém disse isso. E outro alguém lembrou, na casa de Jessé tem um dos filhos dele que toca harpa. Ninguém sabia que aquele menino já havia sido ungido rei. O Senhor usa uma circunstância adversa para realizar os seus feitos e mostrar a sua bondade. Uma circunstância aparentemente adversa, e o Senhor tinha o controle de tudo aquilo. Uma circunstância assim, para trazer Davi para o palácio. Uma situação de guerra. Houve uma guerra entre as duas nações. Os filisteus e os hebreus, os judeus. Aí eles tinham lá um soldado muito grande e muito poderoso. E esse soldado criou uma circunstância para que só um guerreasse com um e mais gente não morresse. E quem vencesse ali então iria dominar o outro sem que houvesse mais morte. Um só luta por toda a nação, um só morre por toda a nação, ou um só vence por toda a nação. Não precisa sacrificar todos, e eles acharam que aquilo era bom. Mas quem é que ia enfrentar aquele gigante? Quem? O capítulo 16, 17 narra os limites desse homem, as dimensões deste homem. Mas o Senhor estava criando meios para incluir Davi. Para incluir Davi. Porque quem desafiaria aquele homem? Mas o Espírito de Deus estava corajosamente em Davi. Quando ele chega lá, ele disse, eu vou lá, ué. Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o Deus vivo? Ninguém imaginava que aquela circunstância havia sido criada
para promover o Deus de Israel através do reinado de Davi. Uma circunstância adversa, uma situação de guerra, mas também uma circunstância familiar. Porque Davi era muito novo, não podia ir para a guerra. Aí a saudade bateu no peito de Jessé. E ele queria saber como é que estavam os seus 3 filhos mais velhos. Aí então ele chama Davi e disse, olha, vai até lá, eles estão em Elá, no acampamento. E leva essa farinha tostada aqui para os teus irmãos, mas o queijo, olha aí o queijo, olha o valor do queijo. O queijo para o líder. Que assim seja sempre. Que o queijo venha para o líder. Leva esses 10 queijos para o comandante de 1000. E veja como é que está a guerra. E traga sinal como é que estão os teus filhos. Aí Davi deixou um guarda, levantou de madrugada, pegou lá os pães e o trigo tostado e o queijo e levou para lá. Aí chegando lá, Deus criou uma circunstância em família, criou uma circunstância entre 2 nações, criou uma circunstância adversa para que o ungido fosse abençoado. Ele incluiu o excludente. Deus faz assim ainda, meus irmãos. Às vezes te coloca lá naquele hospital para abençoar alguém que você nem sabe quem é. Te coloca naquela mecânica em que teu carro misteriosamente parou de funcionar. Aí você fica chateado, zangado, carro novo, como é que pode? E o Senhor te leva lá para você ser bênção ou para abençoar outro que se sentiu excluído. Esse é o Deus desta igreja, que inclui os excluídos, que abençoa os esquecidos e que atrai a si todo o seu povo para uma obra maior que Ele tem para nós. E o privilégio é ser instrumento de Deus nesta obra que Ele tem. Que gozo, que alegria ser bênção. Muito maior do que ser abençoado, a alegria é abençoar outros. Que coisa boa. O Senhor, então, poderosamente leva Davi para isso. Aquilo que nós chamamos de sorte ou de coincidência são meios que Deus cria para abençoar a nós e por nós abençoar a outros. Na exclusão, Deus abençoou Davi. Na exclusão, ele permanece manso. Na inclusão, ele permanece humilde. Na exclusão, manso. Na inclusão, humilde. E eu queria te convidar para conhecer a história de Davi. E veja se você consegue conhecer Davi sem amar Davi. Eu acredito que não é possível isso. Pense num homem humilde. 3 áreas aqui ele revela-se um homem humilde. Quando ele é ungido rei, diante dos seus irmãos, diante do seu pai, ungido, aí ele volta para as ovelhas. Vai para as ovelhas. Esse texto diz isso. Terminou a unção, eles jantam, terminou a janta, vai para as ovelhas. Ele poderia dizer, opa, agora não, para aí. Vocês perceberam que Deus, o Todo-Poderoso, escolheu a mim ante vocês. E diante de vocês Ele me ungiu. Deus fez isso. Então eu vou me preparar no meu quarto com oração para assumir o reinado. E vocês mandem outro para cuidar de ovelha. Porque o meu negócio agora é palácio e não curral. Mas esse homem humilde não faz isso. Ele volta para as ovelhas. O segundo episódio em que ele revela esta humildade é que quando ele vai ao palácio para acalmar o espírito de Saul, com letra minúscula que está ali, eu errei. Depois disso ele volta para as ovelhas. Ele vai lá e toca para Saul. Liberta Saul do espírito que o atormentava. Feito a obra, volta para as ovelhas. Ele me dizer, Saul, arranje um quartinho para mim aqui no palácio.
Eu quero comer das finas iguarias que o rei come, beber do vinho fino que o rei bebe, e dormir nos linhos finos que o rei dorme. Afinal de contas, eu agora sou mais útil do que os teus soldados, porque só eu, em todo esse estado e nação, sou capaz de tirar o espírito que te atormenta. Portanto, não volto mais para as ovelhas. Mas não, ele é humilde. Faz o trabalho dele e volta para as ovelhas. Quando Golias o desafia, também letra maiúscula, ele vai como pastor de ovelhas. O rei tenta colocar nele a roupa de rei, a armadura de rei. Gente, quem é que não queria, né? Chega lá, diante dos soldados, com a armadura do rei, a espada do rei, o carro do rei. Mas ele não. Ele é pastor. Ele disse, eu não posso usar isso. O que você vai usar para lutar com aquele homem? O nome do Senhor, a quem ele tem afrontado. Aí vai, pega algumas pedras lá e põe na sua bolsinha. E chega lá e diz, você tem afrontado o Deus de Israel. E por causa deste Deus, você vai cair. Hoje mesmo você cai. Ele não matou o gigante com a pedrada. Não. Ele matou o gigante com a espada do gigante. Lembram disso? Ele derruba o gigante com uma pedra, em nome do Senhor. Mas vai lá, sobe no gigante, tira a espada, sobe no gigante, diz a texto, e corta ali a cabeça e traz. Uma vocação de humildade. O que nós vamos observar naqueles que nós vamos votar é isso. Uma vocação para a humildade. Que a liderança não lhe suba a cabeça. Por isso eles não podem ser novos na fé, neófitos, porque senão eles vão sentar na cadeira da realeza e vão pedir que sejam servidos. Mas esses homens, tanto escolhidos por nós aqui, como para o Estado e para a nação, eles serão escolhidos para servir e não para ser servido. Temos que ter isso em mente. Ele é capaz de servir, ou o serviço que ele prestava lhe subia a cabeça. Davi permaneceu humilde na exclusão. Onde você mora? O que você veste? Revela que você é humilde? Ou não? Ou você é um rei e isso te subiu a cabeça? Uma discussão na porta da Igreja Cristã Evangélica em Queiroz, entre crianças de 7 e 8 anos, na porta da igreja. Estavam discutindo lá e um disse para os outros, o meu pai é presbítero aqui. Aí disse, meu Deus do céu, já criança. Meu pai é presbítero aqui. Às vezes, uma igreja tem diácono, tem presbítero e tem presbítero. Era o caso dele. Quando Absalão desafia Davi, ele foge. Por que ele foge? Porque era filho dele? Não. Porque a coroa nunca lhe subiu a cabeça. Ele foge. Quando Simei o amaldiçoa, ele aceita a maldição. Joabe fica muito chateado com a maldição de Simei e pede permissão para matar Simei. E Davi disse, quem é você, filho de Zeruia? Porventura Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo isso? Está vendo, e eu descanso no fato de que eu sei que Deus está vendo isso. E esse Deus vai me defender. Se Ele me defender, eu estou defendido. Se Ele não me defender, eu estou sem defesa. Mas eu não usarei da minha autoridade para me defender. Extraordinário! Precisamos de homens assim no diaconato. Precisamos de homens assim como presbítero. Precisamos de homens assim como pastor. Precisamos de homens assim no Estado como governador ou como presidente. Homens que tenham esses princípios. Que rendam-se ao Senhor. E que reconheçam o que Davi reconheceu. Após 7 anos assim,
Aí então ele vai para o reinado. 7 anos. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não exige para si nada. Permaneceu simples o tempo inteiro. O Senhor é meu pastor. De nada eu sinto falta. Esse é o texto. De nada eu sinto falta. Tenho falta, mas não sinto falta do que me falta. Olha só. Por que não sinto falta do que me faz falta? Porque o Senhor é meu pastor, Ele me basta. Não tenho falta do que me faz falta. Esse era o homem. E por fim, precisamos de líderes que tenham um testemunho de amor. Capítulo 18, versículo 3. Diz que ele era benquisto por todo que o conheciam. Ele era benquisto de todo o povo, até os próprios servos de Saul o amavam. Todo Israel e Judá o amava, versículo 16. Mical, a filha do rei, o amava, versículo 20 e versículo 28. O versículo 21 diz que o rei Saul o temia, o respeitava, porque viu nele o Espírito de Deus. Quando ele chega aos inimigos, ao pessoal de Golias, o rei de lá o respeita e o ama. Até os inimigos amavam a Davi. Por quê? Porque ele era um homem cujo testemunho era esse. O que nós esperamos de diáconos e presbíteros? Que sejam assim, amorosos, humildes, simples, que a liderança não lhe suba a cabeça, que eles sejam eleitos para servir. Nós vamos observar isso. Aí nós vamos orar, Senhor, quem o Senhor escolheu para o exercício da liderança agora? Pode ser que esse homem tenha sido escolhido agora, mas só vai assumir daqui a 7 anos. É provável. Como é que ele vai reagir aos 7 anos de espera? Lamentando, essa igreja não me ama, não gosta de mim, porque escolheu o outro e não a mim. Assim? Aí você revela então que não foi escolhido. Revela que não tem maturidade. Nem para agora, nem para daqui a 7 anos, nem para daqui a 70 anos. Curve sua cabeça, meu irmão, por favor. A escolha de um homem para liderar a igreja, quer seja na junta diaconal, no conselho de presbíteros, quer seja no estado, quer seja no país, precisa ser um homem que reconhece a autoridade de Deus, que quando é excluído não se sente excluído, que quando é incluído permanece humilde, e que quando humilde, aquilo não é um chavão para ele mesmo, permanece simples no meio da humildade, volta sempre para as ovelhas, é reconhecido no meio das ovelhas, cuidando das ovelhas, mesmo que não seja o rei ainda, mas foi escolhido por Deus para tal, ele aguarda de forma simples o tempo dele. Estamos no ano de eleição e precisamos ver os nossos candidatos se reúnem em essas condições. Mansidão, apesar da exclusão. Mansidão, apesar da exclusão. Humildade, apesar da inclusão. E ser reconhecido simples e amoroso. Não é pela aparência ou pela altura que o Senhor escolhe, mas é pelo o coração. Ele falou isso para Samuel. Eu não olho para fora, eu olho para dentro. Eu vejo o coração. É isso que nós temos que ver. Davi. Escolha Davi.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, temos uma tendência natural de escolher Eliabe por ser o mais alto, o Abinadab por sua experiência na guerra, ou Samar por seu conhecimento. Temos uma tendência a nos inclinar para o que vemos, para amizades. Mas nós queremos aqui pedir ao Senhor que nos perdoe se fizemos assim. E nos ajude a olhar com os teus olhos e amar com o teu coração e a discernir com o teu espírito quem são os homens. Dá-nos sensibilidade que o Senhor deu a Samuel para ouvir do Senhor. É este o homem. Dá-nos isso. Mesmo que não gostemos, mesmo que ele tenha sido excluído pela família ou pelo rei, mesmo que ele não seja famoso como o inimigo, mas queremos andar conforme o Senhor quer que andemos. Dá-nos, ó Deus, um coração humilde e manso, um coração simples e acessível, porque eu creio que o Senhor espera isso de todos nós, tanto de candidatos ao oficialato, como de toda a igreja, porque o Senhor nos deu um espírito assim, manso. Ajude a tua igreja, meu Deus. Atende a tua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Adorai
Obrigado, Senhor nosso Deus, por este dia. Obrigado pelo ajuntamento que o Teu Espírito proporcionou a nós. Obrigado, Pai, pelos irmãos que vieram e que sairão daqui com a palavra do Senhor no coração e na mente. Obrigado por Davi, ó Deus, obrigado. Queremos agradecer por este momento e bendizer o Teu nome por Tua grande salvação a nós. Aceite nossa gratidão e louvor. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. E o Senhor te abençoe. E o Senhor te use como instrumento de paz e de edificação. O Senhor te use como instrumento de salvação. Portas de bênçãos. O Senhor abençoe a tua casa e toda a obra de tuas mãos. O Senhor abençoe o lugar em que você está. E ali onde Ele te colocou, que Ele te faça crescer para a glória do nome dEle. O Senhor dê a você direção, alegria, proteção e provisão. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.